Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, episódio de número não sei quantos mil. A gente tava numa contagem dos episódios pra chegar nos 200. Aí eu fui descendo pra 100. Esse meu irmão daqui que chega em 100 vai demorar muito. Aí eu desci pra 50 pra poder ter a live, eu e o Máscara, onde o Máscara vai se revelar, mas mais uma vez eu reforço, minha querida audiência, ele vai se revelar a sua face, não a sua sexualidade. Ele já tem ela bem definida, né, Bicho, Máscara? na moral, muda esse discurso. Ah, Eu tô reforçando que você é um cara que já tá. Ele vai revelar a face, né? A identidade. Muita gente que assiste já até conhece ele, mas não sabe ainda que é ele. E aí a gente vai fazer uma live aqui, dependendo da interação, ele se revela. Senão também só se revela no episódio 100. Hoje eu vou conversar com um amigo meu que eu implorei, pedi, chorei. Fui de joelho na frente da loja dele pra poder ter essa oportunidade. Por favor, reserve um tempinho da sua vida, corrida que eu sei que é para falar comigo, meu amigo Clélio, mais carinhosamente, não chame ele assim se você não treinou com ele em 1922, porque faz tempo que ele treinou. Não chame ele de Panda, meu amigo Clélio, muito obrigado por estar aqui. Ô, meu irmão, prazer todo meu. Eu me sinto lisonjeado Oh, meu de Deus. estar Eu aqui acho hoje bonito com tu falando, você. na moral, velho. De verdade. Eu queria estar aqui, na verdade, né? O problema é que as agendas não bateram, mas para mim é um prazer estar aqui. Tanto conversar um pouco com você, falar um pouco da minha história, como escutar essa voz do além aqui do Máscara, né? E até eu tô curioso saber quem é esse Máscara, viu? Até quem tá aqui cega, né? É, até quem tá aqui cega. Ele vai ser revelado aqui, essa identidade que é familiar pra muita gente que acompanha, mas é só no episódio 50. E vai depender, porque ele vai estar com a máscara mesmo no rosto, né? E a gente vai estar aqui, ao vivaço. Muito massa essa ideia, viu? Né? E ele vai ficar Show. falando, a gente conversando, a gente vai fazer uma linha do tempo de todos os episódios, do primeiro ao 50, que é o que a gente vai estar fazendo. E aí vai ter as perguntas, a interação, ele vai falar da vida dele usando a máscara. Se o pessoal não compartilhar, não tiver lá, a gente não bater uma meta de audiência, ele não se revela. Minha gente, batam logo, que até eu tô querendo saber quem é esse Máscara, Tu é um viu? artista, viu? Até eu quero saber quem é esse Ai, cara. meu Deus. Muito Clélio, meu bom. irmão, a gente sempre. Eu criei um selo nas postagens que tem lá, Cidadão Camaragibense. É como se fosse um selinho na postagem toda vez que eu posto um episódio de alguém que é de Camaragibe. Porque assim, o podcast é aqui em Camaragibe, mas a gente fala com todo mundo, gente de qualquer lugar. Só que eu conheço gente daqui, né? E sei de muita história. E como eu te disse em off, que eu conheço muita gente, sei de muita história, mas não sei a história toda. E eu tenho de verdade interesse na história. Na tua história, na história dos meus amigos, na história das pessoas que eu convivo. Principalmente quando eles têm como é o teu caso, um laço com empreendedorismo e tal, que eu me identifico pra caramba, eu sei como é ralado, eu sei como é difícil, velho. Quer dizer, eu sei minimamente, porque é pior ainda. Sim. Vai subindo o nível, né? E engraçado que a gente quer tanto subir o nível e quando sobe, faz, meu Deus, como é difícil, né? Aí agora o que é que eu faço? Sobe mais, senão não vai. E ninguém quer voltar também mais, né? E eu costumo dizer o seguinte: quem não cresce, morre. Eu escutei isso de um professor meu recentemente. Ele dizia: aquele que está no mercado hoje, ou fazendo qualquer coisa na sua vida, se você não crescer, nem que seja 1%, você morre, você desaparece. Então, a gente tem que estar sempre crescendo, né? Sempre nessa crescente. Se não, meu amigo, a gente perde espaço para qualquer um. E o tempo tá assim, né? Tá engolindo, tá. Rápido demais, rápido demais. Falando em crescendo, tu é de onde? Então, eu sou de Camaragibe, Mas tu né? nasceu Eu, na verdade, em um hospital aqui quando. não, eu nasci em Recife, na Hospital verdade. não, né? Maternidade. Eu nasci em É que Recife. geralmente é isso, a galera nasce em Recife, porque não tinha, na Isso, época que não não tinha. tinha aqui na época. Eu tô prestes aí 40 anos já, né? Tu tem quantos anos? Eu tenho 39. Quer dizer que eu sou mais velho que tu, bicho? Mais velho, cara. Eu tenho Mais velho. 41. Não parece, mas é, né? Eu tenho Não parece, 41. mas é. Eu tô prestes a fazer 40 anos. Mas aí eu passei 6 meses, né? Eu nasci, na verdade, eu não era nem pra estar aqui, né? Eu fui um milagre de Deus. Naquele tempo, a gente sabe que a área de saúde era muito precária, né? Então, quando minha mãe estourou a bolsa, né? Na maternidade, eu passei 3 dias para nascer. Então, eu tava, a bolsa dela, a placenta dela tava ressecada, né? E aí eu passei 3 dias sem líquido nenhum. É tanto que eu tenho um sinal nas costas que até hoje tem essa lembrança. Ficou aquele sinal de pelo Foi por conta do. por conta disso. Então eu nasci roxo, nasci. Pô, velho. Então, na verdade, eu não era nem para estar aqui hoje.
E detalhe, minha mãe ainda queria uma menina. Ela queria uma menina. O médico perguntou se era um menino que ela queria. Ela disse que não. Ele ainda pediu a ela, a mim, e ela não quis dar. E tô eu aqui. Poxa, foi. O médico Isso. queria ficar contigo. Queria ficar comigo. Mas ela disse: não, não. Se veio é porque Deus quis me dar um homem, um outro homem. Eu sou o filho mais novo, né? De 2 homens. Eu tenho um irmão mais velho. E eu sou o mais novo. Mas aí eu passei 3 dias para nascer depois que a bolsa estourou. Então, tecnicamente, eu não devia estar aqui hoje. Isso não é normal, assim, não é normal alguém conseguir ficar, um bebê ficar 3 dias Isso, na 3 barriga. dias na barriga. Isso. Ah, E hoje a evolução é grande, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos. O primeiro foi parto normal, o segundo já foi cesáreo, justamente por conta das dificuldades na hora da luz, né? No meu caso, naquele tempo não tinha muito essa evolução, né? tinha que E esperar. teve que esperar. Teve que esperar, meu amigo. Pô, velho, ó, tá Então, vendo? A gente já começa assim, já, com esse... E Que é o aí, motivo de alegria, né, velho? nasci depois de 3 dias que a bolsa estourou. Passei 6 meses, fiquei no hospital, né? Até me recuperar, até pegar uma cozinha, enfim. E depois de 6 meses que eu fui para casa da minha tia, uma tia minha cuidou de mim junto com minha mãe. Depois desse tempo, eu vim para Camaragibe e saí daqui. E, Tô aqui até hoje, e meu sempre amigo. foi lá no Santana? Sempre, sempre. Quando meus pais, na verdade, vieram para Camaragibe, Camaragibe não era isso aqui hoje, né? Então era muito mato. A gente sabe que hoje Camaragibe, na verdade, naquele tempo era uma cidade bem dormitória, né? As pessoas vinham, dormia e Era. trabalhava em Recife. Hoje a coisa mudou de conjuntura. Mas naquele tempo, acho que você lembra disso. Naquele tempo tinha Alberto Maia, que ia até o Hospital Alberto Maia Tava a volta na e voltava. Iugoslávia e voltava. Exatamente. Então Ele quem ia era? lá longe, andava o Recife todo, espinheiro. Exatamente. Quem era de subúrbio sofria. Deixa eu te falar um negócio, na época do Alberto Maia, eu era criança, eu lembro que tinha uma mulher que ela cuidava de mim. Sabe qual era o lazer na sexta-noite ou no sábado? Fazer o retorno. Eu não sei quem é que tá aí assistindo e vai se lembrar e já fez isso. Pegava, tomava banho, se arrumava. Se você se comportar, eu lhe levo. Eu era moleque, né? Ela me levava às vezes. Pra sentar no ônibus e fazer um retorno no Alberto Era, Maia. era o Porque prazer, né? era, sei lá quantas horas, É, o cara chegava em Arco Verde e não chegava em Alberto Maia de volta. não tinha metrô, Não tinha metrô. não tinha Tinha um metrô, metrô, né? né? Um pedaço do Recife só, né? Não Isso, tinha aqui, não chegava não aqui em chegava Camaragibe. aqui. Então tudo era muito precário, né? A gente quando viveu essa infância da gente, a gente sabe que tudo era muito difícil. Então a gente descia em Alberto Maia e a gente subia para o subúrbio, para os bairros, né? O ônibus Alberto Maia não subia pro Santana, não, né? Não, não. Vocês tinham que descer Tem ali que descer. e... Ah, meu amigo, aí andava, né? Eu tive a sorte porque eu sempre morei 2 quadras É logo na na... avenida, né? Então era próximo, Era sempre foi próximo. um privilegiado. Era Mas elite. quem Elite do morava lá em cima, Santana. Elite do Santana. Elite do Santana. Mas eu vou te dizer uma coisa, Denis. Eu amo Camaragibe. Bicho, eu nunca pensei, desculpa te interromper, que eu gostava tanto de Camaragibe. Eu É, gosto, velho, e agora assim, conversando com a galera do Camaragibe, vai ficando mais enraizado o negócio. eu amo essa cidade. Eu conheço muita gente aqui. Eu nasci aqui, minha vida foi aqui. Conheci a minha esposa, a minha família aqui dentro. Então, Camaragibe faz parte da minha história, da minha vida, não só da minha, mas de muitas pessoas que eu conheço, né? Camaragibe é um celeiro de pessoas maravilhosas, de grandes artistas. Infelizmente, a política de Camaragibe não explora tanto as pessoas que são da cidade, Tu acha que, né? falando, sem entrar em política, mas Sim, sim. porque tu conhece algum lugar onde um exemplo, uma prefeitura que a galera explora, assim, explora não, beneficia os artistas e tal? Hoje Olinda, Olinda, ela né? tem, Olinda hoje é um grande celeiro E tem para quem incentivo tem da essa cultura, prefeitura. exatamente. Camaragibe está começando essa ascensão agora, né? De algumas gestões para cá, a gente vê que se aproveita mais. Mas assim, antes não tinha isso, né? E tinha muita gente boa em Camaragibe. Você faz um Tem. programa maravilhoso na samba, Samba né? da minha terra. Samba da Minha Terra. Eu tive a oportunidade de prestigiar o Samba da Minha Terra. E
a gente vê a quantidade de pessoas que passam, que circula nesse meio, nesse nicho Nesse nicho, né? Que tem vários outros. exatamente, de samba, que tem história dentro da cidade e que as pessoas não conhecem. Estão começando a conhecer por esse trabalho de comunicação que você faz e outras pessoas que estão fazendo. Então, assim, Camaragibe tem sim muita gente boa que pode ser bem vista, bem aproveitada. E eu acho que está começando a criar esses laços agora. Eu acho que também é fruto da rede social e tal, aí se expõe mais. Tem, Exato. tem um facilitador, né? Que é novo, né? Por exemplo, Ainda é. no nosso tempo a gente não tinha isso, né? Quando eu digo nosso tempo, de adolescência, de infância, né? Mas tá ficando velho, né, meu amigo? Não, quem tá ficando é você, eu já Não, tô. a gente já tá, a gente tá na casa dos 200. Epa, deixa eu corrigir aqui. Velho é uma expressão que se usa. Na psicologia vai falar sobre isso lá. Tem uma hora que vai chegar em desenvolvimento humano, né? E vai chegar na velhice lá. E tem você começa a mudar sua mente, você Sim. fica meio processo de será o que é que eu fiz da vida? Aí tem um meio de lidar com isso. E aí você vai ver o que é velho. Velho é algo em desuso. Por exemplo, quantos anos deve ter o Civic? Já tem um bocado de ano, né? Tem. Ele era pra estar velho, né? Mas quando lança agora em 2025 é o qual? Novo Civic. Sim, sim. Quando você lança um livro e vende muito e daqui a pouco 10 anos se passaram, você tem que reeditar umas coisas, é a versão atualizada do livro, né? Então nós não estamos velhos, nós não estamos em desuso, nós estamos antigos. É uma coisa Verdade. antiga que ainda tem muito uso. Não, tem Não diga muito que tá caldo. velho mais Tem não. muito caldo ainda pra. Tem, velho eu não tô não. Eu tô me reformando, sei lá, eu tô reformulando o que eu falei antes aqui. Não, verdade, verdade. Nós estamos antigos e graças a Deus que eu cheguei na casa de um tio meu esses dias, aí a minha, não é cunhada, não, é mulher do meu primo. Aí ela, menino, como tu tá velho? Eu disse, só tem um jeito pra não ficar velho, que é morrer, minha filha. Aí ela já ficou, eu disse, tá amém que eu tô velho, né? E espero ficar mais ainda. É a tendência normal da gente, se a gente não morrer antes, né? A construção da vida é isso, né? É. A gente tá na vida pra criar raízes, criar memórias, mas o final é isso, né? E amém. É a morte. Não adianta se apegar a nada que... Não, até porque dessa vida a gente não leva nada, né? Dessa vida a gente só leva. Na verdade, a gente fica na memória daqueles que a gente conseguiu construir algo É o único lugar que a pessoa pode ser eterna é na memória. na memória. Na Fora memória. isso aí, E quando você cria boas raízes, bons valores, deixa um legado, né? aí você é o maior legado. Eterniza seu nome. O maior legado que o ser humano pode deixar são os valores familiar, o valor, as crenças que você conseguiu trazer para aquela comunidade, para aquele povo, e aí você se torna inesquecível para as pessoas. Hoje a gente tem pessoas aqui que são memoráveis, né? Dentro da nossa cidade. E que se tornam inesquecíveis. E deixa. Cada um dentro da sua área. Eu acredito que meu amigo Denis vai se tornar inesquecível, principalmente na área do esporte. Quem me conheceu, Né? eu acho que não vai esquecer, não. Mas Quem não me é da conheceu- área do esporte sabe que ele foi meu professor, viu, minha gente? Daí surgiu esse apelido Panda. Tá? Você não tem noção. Eu fiquei achando que era por causa agora, depois que tu falou, por causa do sinalzinho de pelo. Não, Quem botou foi Mamute, não foi? foi mamute. Foi mamute. É. Não, na verdade foi assim. Eu cheguei. Eu sempre fui um pouquinho gordinho, né? Na verdade, eu não fui gordinho. Fofinho. Eu não fui fofinho a vida toda, né? Eu era magro, Denis. E era, Magro, magro, magro. Mas sabe aquela história? Casou, Eita. engordou. Agora é sinônimo de. Tem uma pesquisa que diz aí que é porque tá feliz, tá ligado? Quando o casal tá gordinho é porque tão felizes. Não, e assim, Tem uma pesquisa que diz isso mesmo. Eu não vou lembrar a referência dela. Fizeram uma pesquisa. E os casais que estavam um pouquinho acima do peso e tal, era porque tava mais feliz no relacionamento. não, e quando você tem alguém dentro de casa que faz uma boa comida, cozinha bem, então, meu amigo, não tem pra onde. A ideia é só comer. É isso aí, o prazer, um dos prazeres do ser humano é comida. O problema é que muitas vezes a gente come em excesso e a gente não sabe dosar o paladar. E eu tenho essa dificuldade ainda hoje. Termina Eu não tô- apreciando, vai comendo. Exatamente, exatamente. Eu tenho essa dificuldade ainda hoje. Eu tô começando a programar minha mente para outro discurso, para outra realidade. Tá? Até porque eu acho que eu já tô É. no estupim mesmo, sabe? Eu cheguei no meu limite. E vai ficando difícil, assim, sério mesmo.
vai passar. Hoje eu sinto, eu brincava muito com isso, que não, eu tenho 35. Pra mim é a mesma coisa ter 20. Eu tenho 36, eu tenho 37. Agora com 41, Clélio, a primeira vez na vida que eu tô sentindo é agora, com essa fase dos 41. Tipo, eu treino ainda, faço as coisas, faço bastante coisa, na verdade, mas a recuperação, sabe? É, A cabeça quer fazer, o corpo não tá indo mais, não. Antes eu treinava muito num dia, no outro eu tava novo pra treinar de novo. Bastava uma noite de sono. Agora, meu amigo, é 2 dias me recuperando pra poder treinar bem de novo. exatamente. E assim, eu fico pensando assim, a grande maioria das pessoas que eu pergunto, geralmente elas dizem, ó, você gosta de treinar, você gosta de academia, você gosta de fazer isso? Muita gente diz pra mim que não. Eu não gosto. Eu faço pela necessidade. E eu comecei a aprender isso, sabe, Denis? Eu acho que É porque é desconfortável. quem faz o que quer é criança. Uhum. Criança Adulto faz o que. levanta e resolve. Adulto faz aquilo que precisa ser feito. É. E eu comecei a entender isso depois doente, depois da idade mais avançada. Você começa a entender que você não faz aquilo que você quer. É. Faz o que quer criança. Você faz aquilo que precisa ser feito. E não pode ser somente uma área na sua vida. Eu tenho TDAH, né? Então, Sim, inclusive, tenho. a gente falou Tenho. sobre isso no episódio. Não deixe de assistir lá com a psicóloga Rayana. Tá lá, ela É fala sobre isso aí, sobre o TDAH. muito massa. Então, eu sou uma pessoa que eu me disperso muito. E eu tenho uma dificuldade de finalizar aquilo que eu começo. Isso é uma coisa. Só que eu comecei a entender que eu só assim preciso mudar. Inclusive na área dos esportes. Eu, por exemplo, eu gosto do jiu-jitsu. Eu assisto muito jiu-jitsu. Minha esposa não deixa mentir, né? Eu gosto muito. Mas eu tenho essa dificuldade e eu preciso avançar. Eu preciso finalizar as etapas. Uma das etapas é justamente a questão da saúde. Mas eu não sei, ó, tá vendo com o TDAH? Eu já não sei nem porque a gente entrou nesse assunto. Pô, porque é bom, a conversa tá boa. Eu tô aqui calculando por onde a gente volta agora. Teu pai tinha comércio, era? Não. Tu, na tua infância ali no Santana, tu ficou estudando, tinha que trabalhar novo? Então, quando eu venho para Camaragibe, bebezinho, e eu fui criado, eu estudei aqui no Frei Caneca. Minha vida foi Frei Caneca, né? Frei Caneca era. Frei Caneca e Carneiro Leão tinham uma rivalidade Era. naquele tempo. Era uma rivalidade gostosa, mas todos os meus amigos, inclusive até hoje, eu tenho contato com pessoas que estudaram comigo, são meus clientes hoje. Já já a gente deve falar sobre um pouco de Uhum, a trabalho. gente vai chegar lá. E são meus clientes. E assim, quando eu vim para cá, para Camaragibe, meu pai ele passou muito tempo desempregado, tá? Meu pai passou 7 anos desempregado. E eu comecei a trabalhar muito pouco, muito cedo. Eu com 8 anos de idade, eu já vendia picolé, já vendia bolo de Foi? goma aqui Tivesse na. que ir pra essa luta aí, foi. Tive. Tive, aprendi muito com isso, tá? Para você ter uma ideia, eu lembro que eu tinha 8, 9 anos de idade, Denis, e eu tava aqui no centro de Camaragibe, e algumas pessoas me pediram picolé, para comprar o picolé. E eu vendi para elas, e eu esperei o dinheiro, e o dinheiro que eu recebi foi uma tapa na cara. É, não era fácil. E aí eu perdi o meu produto, o cara olhou pra minha cara, riu. Eu, com 8, 9 anos, levei uma bombada na cara. E eu poderia ter desistido de tudo ali, né? Mas eu continuei avançando, porque as pessoas antigamente não tinham essa dosagem e essa preocupação com a mentalidade, com a saúde mental das pessoas, como tem hoje. Eu acho que ainda é um tabu ainda que precisa ser quebrado dentro da sociedade. Tem muita gente ainda que não tem ainda essa visão, essa preocupação com a saúde mental das crianças, dos adolescentes. Mas eu vivi isso. Eu vivi isso dentro da escola, eu vivi isso trabalhando com 8, 9 anos de idade. Para você ter uma ideia, eu sempre fui muito grandão. E aí, dentro da sala de aula, eu era fora da curva em relação ao tamanho, né? A estatura. E aí, a professora que me ensinava, ela dizia assim, não, ela dizia para minha mãe, seu filho não presta atenção, ele só quer brincar, ele não consegue absorver nada que eu passo para eles. Então, assim, ele deve ter um retardo.
ele deve ter alguma deficiência. E naquele tempo era difícil, meu irmão. Era muito complicado. Então eu cresci escutando muito isso. Meu pai, ele é um semi-analfabeto, né? Ele estudou até quarta série. Meu pai quando ele foi para São Paulo, ele foi roubado lá e ele levou um pau tão grande que até hoje ele tem sequelas, tá? Desse roubo, desse assalto. Ele veio para cá, voltou para Recife, casou com minha mãe. Minha mãe sempre foi dona de casa, tá? Mas sem muita instrução. São pessoas maravilhosas, pessoas boas, mas muito humildes. E eu cresci nesse berço, né? Teu pai Eu- trabalhava com o quê? Meu pai passou 7 anos Desempregado. desempregado. Depois desses primeiros 7 anos aí, E nesse período vivia de quê? é, a gente vivia muito do que minha mãe fazia para vender uma Um coisinha ali, outra bico. aqui. E esse Eu picolé já era uma ajuda que tu era conseguia pra alguma isso. coisa. Para você ter uma ideia, eu lembro perfeitamente, isso é muito claro na minha mente. Lá em casa tinha uns pés de graviola, tinha uns pezinhos de mamão também. Muitas vezes minha mãe cozinhava mamão, colocava o açúcar, né? E dava para mim, e pro meu irmão. E eu perguntava a ela, por que ela não estava comendo com a gente, ela dizia que não tinha, que tava sem fome. Mas na verdade não era que ela tava sem fome, é o que não tinha. É o que não tinha. Eu não gosto nem muito de lembrar desses fatos, mas não tem como apagar isso da infância, Isso né? faz parte de quem tu é, né? Faz parte do que eu sou. Então, assim, eu cresci desse jeito. A gente veio melhorar um pouco quando meu pai, ele começa a trabalhar como vigilante. Eu tinha um tio que ele empregava pessoas nessa área e ele conseguiu uma vaga para o meu pai, a pedido da minha mãe. Minha mãe pediu para ele começar a trabalhar e aí a gente comprou uma carrocinha de cachorro quente Caraca. e a gente ficava num posto de saúde Leste de Andrade, aqui na Madalena. Eu lembro que 4 horas da manhã saiu o primeiro ônibus de Roberto Maia. E a gente, Por isso que tu lembra bem do ô Alberto meu Maia. amigo, aquilo ali pra mim fez parte da minha história, viu? Agora não. E eu me lembro que a gente descia com duas bolsas pesadas. Ela me acordava às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. A gente pegava o primeiro ônibus. E a gente ia pra Madalena. E ela tinha uma hérnia, né? Ela tinha um problema de hérnia. E ela não podia pegar peso. Então eu tinha aí já uns 10, 11, 12 anos por aí. E quem levava a carrocinha até o local tinha uma certa distância. E aí quem levava essa carrocinha de cachorro quente era eu. E muitas vezes a carroça era pesada, porque na verdade era duas em uma. Meu pai conseguiu fazer duas carroças em uma só. Como ele trabalhava à noite como vigilante, ele não conseguia chegar a tempo. Eu que levava a carrocinha todo dia. E aí preparava tudo para voltar a estudar. Quando eu largava do colégio, eu tinha que ir na padaria comprar os pães. Os pães era mais engraçado, viu? Porque quando eu ia comprar, meu irmão, eu ia comprar 50, 60 pães na padaria. E tinha uma distância, né, da padaria para minha casa. E aí, todo mundo que tava jogando bola na rua, que naquele tempo, Era. campo de vagem era Era o que tinha. era era Na rua, em todo canto tava jogando. era a alegria da garotada, né? E aí eu lembro que eu pegava os pães, levava para casa e nesse caminho sempre tinha um amigo ou outro que pedia pão para comer e tirava uma onda, porque o bullying hoje naquele tempo pra gente não era nada, né? Ixi, eu Então, sofri bullying também. meu amigo, era muita Só que eu resenha. jogava uma pedra, eu era ruim. Então, eu passei também por essa fase. Só que se eu fosse sair jogando pedra, eu ia ter inimigo em todo o meu bairro. Eu não, a turma às vezes tinha medo. Não joga, vai abusar não, que ele é doido. Ele... Aí É? eu era dois doidos, um me abusando e eu pra jogar uma pedra. Eu tive essa fase aí, eu sofri um bocado, calado, e teve uma hora que eu disse, não, velho, eu jogo pedra e corro. Só que eu era gordinho, não conseguia correr. Aí Tu era às vezes a gordinho. turma me pegava. Então foi Aí inverno. apanhava de novo, mas era pior, eu voltava, aperreava. Vai. Pois é. Aí tu Então, sofria o assim, bullying no caminho, no então campo. no caminho era. Olha, o filho do Chegaram a tentar tomar já padeiro. pão. Não, mas tentar puxar a Bora, se não sacola por der, uma questão de deu aí. Chegava assim, brinquedo. né? Era botando pra baixo. Chegava. E aí eu sempre levava, apanhava em casa porque a conta não batia, né? Ainda A, pegava e apanhava. a conta não batia.
Se ela pedia 50 e chegava a 46, 45, o bicho pegava. Eita. Entendeu? Então minha vida foi assim. Eu trabalhei muito. Eu comecei. Nessa venda aí, na venda lá na banquinha, tu vendia, tu lidava ali no traquejo da venda, não? Vendia, Tu vendia, aprendeu muito nesse traquejo de vendia. Não só atender, vendia, né? como chamava as pessoas. Isso. E assim, uma criança de 10, 11 anos, eu acho que no máximo 12 eu tinha ali. Vender pra muita gente aquilo era bonito, né? Aquilo era bonito. Até hoje você vê, você se comove. Eu me comovo Eu compro quando, na hora. não é? Não quero nem o que é, mas eu vou lá comprar pra poder incentivar, né? Ele a... Isso. Essa semana eu tava almoçando com minha esposa, chegou um menino vendendo um docinho. A gente fez de tudo pra comprar. Porque eu sei o que é aquilo ali. Eu passei por aquilo ali. Então você se sensibiliza diante da situação. Então, a minha história não é diferente. Eu tinha lá o cachorro quente, a gente vendia coxinha. A vontade era de comer mais do que. A vontade de comer era mais do que vender. Mas aí, se comer era surra. Porque naquele tempo, os nossos pais não tinham muita conversa. Não, é. Era porrada, entendeu? Pegou uma coisa que não devia, não tinha conversa. Era. Descia o cacete. Passou muito tempo lá vendendo. Hum, acho que foram uns 4, 5 anos, eu não me recordo exatamente o tempo, mas foram os melhores tempos da gente. A gente sempre foi Aí muito. melhorou a economia, né? Porque o pai Melhorou, trabalhava à noite, de dia vocês vendiam, deu pra dar uma deu, organizada, né? mas sempre foi tudo muito contado. Sempre foi tudo muito pra dentro de casa. E aí eu comecei a trabalhar entregando panfleto na rua. Eu entreguei muito panfleto de empresas na rua, nos sinais. Na adolescência já, com 17. Cara, eu já bati muito vidro de carro e as pessoas se assustarem. O cara já puxou a arma pra mim, supostamente porque se assustou, né, com a situação. Então, eu passei por essa situação. E detalhe, a primeira empresa que eu entreguei panfleto tinha um cara ainda que ficava supervisionando a gente entregar. Então era terrível. Era terrível, não era fácil não. Daí, aí não era carteira assinada, né? Como se diz. Não, 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 não. Qual foi esse teu primeiro emprego aí de... Nesse período que eu comecei a entregar panfleto, eu lembro que eu entregava panfleto nas ruas e antes de ir pra escola eu almoçava. Então eu almoçava em qualquer canto. Minha mãe fazia quentinha, eu almoçava na rua, na rua mesmo, literalmente. Eu me lembro que tinha um lugar, não sei se era na Rosa Silva, era próximo a um posto, e eu me lembro que tinha um frentista que toda vez que me via, ele me chamava para eu almoçar dentro do quartinho, dentro do posto, para eu não almoçar na rua. Então, assim, algumas pessoas ainda se sensibilizavam pela situação, entendia que aquilo ali era um trabalho e que precisava de uma atenção. Mas a grande maioria das pessoas não queriam saber disso. Então você chegava às vezes no colégio cansado, fedido, suado, né? Um fedor. Era o Frei É Caneca. porque você sabe que Era o Frei adolescente Caneca ainda? é. Você sabe que adolescente ele tem um odor muito. É, os hormônios estão ali tudo, É. né? Então, meu amigo, e detalhe, naquele tempo não tinha perfume, né? Então, Tinha aquele verdinho que vende no supermercado até hoje. é, Mauá. exatamente. A gente não tinha um poder aquisitivo para perfume, Charisma. né? A gente era daquele tempo que pegava o Joel Lucas, que fazia a condução do. Ave Maria, avestruz. Era o catacorno. Era o carro tá corno. Era chamado de catacorno. A gente- Nada contra corno. Era o nome que dava. Não, era a catacorno. condução daquele Aí tinha um que Camaragibe, era de né? graça, né? Tinha uns que era de graça no horário da escola. Era o Joel Lucas, Que era, né? é. Era o Joel Lucas. Enquanto tinha um político que tava ali ganhando, botava nos 2 horários um ônibus. Aí Botava. levava a turma. Eu lembrei agora. Era Que lembrança pressão. boa agora, velho. E quando não tinha ele, muitas vezes não tinha passagem, eu saía de Camaragibe a pé pra casa. Pra casa. Vixe, tu falando agora e eu lembrando, né mesmo? E eu, graças a Deus, eu estudei em colégio particular, porque minha mãe tinha uma bolsa. A empresa que ela trabalhava disponibilizava uma bolsa de estudo. E a gente Sim. podia estudar em escola particular. Que era, entre aspas, era bom pelo acesso à educação boa ali, melhorada. Mas a gente ficava, eu ficava, pô, todo mundo
com roupa boa, tênis, né? E lanchando na hora do intervalo e a gente sem dinheiro pra lanchar, usando roupa velha, tênis velho, calça de meu pai, ficava pra mim, tá ligado? Era. Eu ficava com um pouquinho de vergonha porque eu via todo mundo. Mas tava no colégio bom, pelo menos. E eu via isso, a galera passando no ônibus, eu dizia, mano, eu queria estudar nesse colégio aí. Eu acho que eu me identificava mais com aquela bagunça ali, o pessoal no ônibus passando de 6 horas pra ir pra escola, 7 horas. Não, e para você ter uma ideia, é, quando a gente começou a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar assim, fora da lanchonetezinha, né, de cachorro-quente que a gente tinha, eu lembro que muitas vezes eu chegava no colégio, era sono, meu amigo. Não tinha outro desejo, era dormir, o desejo era dormir, literalmente, Eu nem desejo, é necessidade a já. necessidade. E aí eu lembro que eu fui cobrador de Kombi aqui, viu? Também. Também aqui no Camaragibe. Camaragibe, Cobrei Tabatinga pela Kombi. FOP. Não. Isso. Era Santana, São Lourenço, Camaragibe, Tabatinga, pela FOP. Eu passei um tempinho cobrando Kombi também. Então eu fiz um pouquinho de tudo para conseguir o dinheiro para dentro de casa. E ajudar minha mãe, ajudar meu pai, Tem tuas coisas. ter minhas coisinhas. Na verdade, tudo era muito caro naquele tempo, né? A coisa não era tão fácil como hoje. Hoje a gente. Existe, tu concorda que existe uma facilidade no acesso aos bens de consumo? Hoje, claro, com Olha como eu certeza. falei bonito. Hoje a comunicação é mais rápida, a velocidade do consumo é mais rápido. Então, assim, as pessoas conseguem ter com mais facilidade. O sistema capitalista ele gira muito mais rápido, né? É Então, melhor, né, não? com certeza, para comparado. Alguém falou um dia aqui numa conversa e disse, mano, é o menos ruim, tá? Nenhum regime é bom não, mas o capitalista ainda é o menos ruim, porque a gente consegue ter as coisas. Você consegue o seu trabalho, você consegue com sua. E hoje a velocidade da internet, da comunicação, proporcionou isso para nós, né? Então naquele tempo a gente não tinha isso. Hoje, até para colar naquele tempo era difícil. Hoje, meu amigo, qualquer um tem celular, qualquer um tem hoje. é, Até o relógio hoje proporciona a você a colinha. Naquele tempo não tinha. Então tudo era muito difícil. Tudo. Assim, mas eu lembro que eu fui muito feliz, apesar de tudo, na minha infância. É, Eu provei do álcool muito cedo. Foi? Foi. Nesse período, eu acho que eu tinha 12 anos, 13 anos. Eu nunca fumei na minha vida, graças a Deus. E aí eu provei do álcool, era bom, e comecei a beber. Naquele tempo, beber era sinal de masculinidade. Beber e fumar, né? Beber e fumar. As pessoas, o teu pai te estimulava a beber muito rápido, muito cedo. E eu fui fruto disso aí, tá? Eu lembro que uma vez eu tava num bloco de carnaval. Olha essa situação. Eu tava num bloco de carnaval. Esse bloco, inclusive, era do esposo da minha tia, tá? Era o Bacalhau do Pederal. Ficava lá na Avenida Norte. Hoje não existe mais. E aí eu lembro que naquele tempo eu fui pra esse bloco e lá a cerveja era de graça, meu amigo, porque ele era o dono e lá bebia à vontade. Eu lembro que teve uma menina que ficou afim de mim e eu não quis ela naquele momento porque eu tava bebendo. Eu me Eu, identifico, eu já passei por isso. Eu eu, preferia ficar bebendo do é. que... E aí eu bebi, cara, eu bebi, que eu não consegui me levantar. Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Não consegui me levantar. E aí meu irmão me carregou. E eu lembro que quando eu cheguei. Eu fui motivo de gozação, né? A família riu de mim. A situação foi constrangedora. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, minha mãe me colocou no chuveiro, embaixo do chuveiro. E eu apanhava e eu não sabia porque eu tava apanhando. Eu não sabia porque eu apanhava. Acredite. O bom é que E não doeu, né? é, Tava essa foi a anestesiado ali. vantagem. Puxa, ela tá batendo por quê? Mas também não tô sentindo nada, aí vai ficando ali. E aí eu lembro que com pouco tempo, um amigo me chamou para a igreja. E aí foi quando eu ingressei em um grupo jovem dentro da igreja católica. Sempre foi lá em Santana? Sempre. Antes era uma capelinha, hoje é uma paróquia. Aham. E eu tinha 13 anos, 14 no máximo. Ah, então ainda era quando tu ainda ia pra vendinha lá, pra Isso, barraquinha, foi nesse tudo tempo muito aí. rápido, foi tudo muito.
E eu lembro que eu conheci a Deus dentro do grupo jovem, e migrei para um outro grupo dentro da igreja chamado Renovação Carismática Católica, que a renovação naquele tempo estava bem florida, né? Bem elétrica, com a explosão de Padre Marcelo Rossi, né? Onde o Padre Marcelo Rossi estava. E foi naquelas meadas ali que eu comecei a entender o que era igreja. E foi ali que eu conheci realmente Jesus Cristo, tá? Hoje, esse grupo de oração que era Vida Nova não é mais um grupo, é uma comunidade de aliança. Qual a diferença de grupo para comunidade de aliança? Um grupo de oração, ele é vinculado dentro da célula da Renovação Carismática Católica. Ele é um movimento dentro da igreja. A comunidade de aliança é o que nós chamamos de uma ramificação de novas comunidades. Nós vivemos para a missão, mas nós não temos vínculo com nenhuma pastoral, com nenhum movimento. É algo que nasceu daquele projeto orgânico. Exatamente. E hoje eu sou um dos formadores da comunidade. Nós temos cerca de 58 membros consagrados, fora os vocacionados, e as pessoas que são amigas, que participam do grupo de oração. E foi ali que eu comecei a entender quem era Jesus Cristo. E aí muda também o ciclo de convivência, né? As pessoas que estão indo, e o ideal de cada um ali já não levou para outro caminho, né? Muda. Foi ali que eu conheci a minha esposa. Foi já nessa época aí. Foi. Eu lembro que ela participava do grupo jovem. Eu e ela, quando começou, a gente se batia muito, né? Sabe que mulher, ela amadurece muito mais rápido do que o homem, né? 1000 vezes mais rápido. Não é? 1000. E aí ela era bem mais madura que eu. A idade é bem próxima, ela é 2 anos mais velha que eu. Só que 2 anos na adolescência tem uma diferença Do grande. homem pra mulher é incrível, velho. Tem. A menina tá lá com 15 e você com 13. Teoricamente era pra ser pouca coisa, né? E naquele tempo eu era muito namorador, velho. Oh, Deus. Eu era namorador demais. Então, antes de namorar com ela, eu namorei só em casa eu namorei com umas 4. De 12 para 14 anos ali. É muita coisa. 15, era. Eu namorei. Fora as que eu ficava, né? Naquele tempo não tinha esse nome ficar, mas fazia uma peguinha Amizade aqui. colorida, né? Era Amizade chamar- colorida. Exatamente. Ô, Cléber, tu sempre teve uma boa conversa assim. Cara, Que isso com certeza facilitou esse processo aí de eu nunca fui conseguir. bonito, né? Então, Mas tinha que articular em geralmente, algum lugar. Né? alguma coisa tem que ter. Não, mas tu é Então, um cara bonito, bicho. Eu te acho bonito. Não, são seus olhos. Ah! Eu saquei. Não são os olhos, são os óculos da ótica. Exatamente. Ai, meu Deus. Então, assim, nunca me achei bonito, mas eu sempre fui agradável. Eu sempre fui muito sociável. Apetecível. Isso. E aí foi quando eu conheci ela. Pra conquistá-la, eu passei. Meio queimado. Eu passei 2 anos pra gente ter o primeiro beijo, né? Na Igreja Católica também tem aquilo. Vamos orar, vamos pedir a Deus um direcionamento, esperar um pouquinho. Sim, sempre teve esse, principalmente antes. Na gente igreja tinha evangélica tem isso, né? Você vai orar, vai pedir a bênção, não Mas vai eu não falar. era muito disso não, tá? Orar não, né? Pra mim, a gente vai orando e vai agindo ao mesmo tempo. Tem essa conversa de... até porque o fundamento da oração é a ação, né? Então, Aí, Cléber, não- a base... meu amigo, Porque- Agora ele foi no nível profundo da filosofia cristã, bicho. Olha, não tem Eu como... sei, mas pra tem certas como você coisas você fazer. não tem como. Peraí, vamos botar os pingos nos i. Você dialoga, você dialoga conversa, com o sagrado Você conversa, irmão. e vai você dar- age. Se você não agir, a palavra de Deus diz que Ai, a fé sem obra, tá certo, eu gostei. Então, não é? eu gostei, eu vou pegar isso pra mim. Não é? Eu vou usar. ela é morta. Então, para ela se tornar viva, a obra tem que ser eficaz. Por isso, a obra tem que ser eficaz, meu irmão. Então, Eu gostei. Isso é bom. Ó, irmão, quando a irmã vir com essa conversa de vamos orar, assim, fé sem ação é morta. Vai, obra, Vamos pra ação e vamos orando, meu irmão. vai ali, experimentando. Eu gostei. vai- Essa aí é uma nova dica aí. E aí você vai graduando o relacionamento para ver se boa. dá ou se não dá, Foi bom. né? Passei muito por isso, viu, Denis? Foi Passei muito por orar pra isso. poder... E é um Não. fora da igreja, tá E a ligado? voz desse máscara tem voz de perigoso, viu, Denis? E é um fora, hein? É um fora, Clélio. Que a menina não quer dar o fora, ela diz, vamos orar.
Aí o irmão fica ali no molho. É algo Daqui a pouco a sucinto. irmã chega com um varão valoroso do lado e fica, mas rapaz, não tava orando. Orou pelo cara errado. Orou pela pessoa errada. Se você orou e disse, Deus, faça o melhor pra vida dela também. Aí Deus botou outra pessoa que não era você o bom pra vida dela. Exatamente. Mas acontecia muito isso. Só que, assim, eu também nunca cheguei pra ela pra me declarar, pra pedir, porque eu sabia que não ia rolar naquele momento. Então eu esperei a coisa acontecer. E aconteceu, tá? Eu acho que eu tinha. A gente começou a namorar dia 14 de julho. Dia 18 de agosto eu fiz 15 anos, então foi próximo aos 15. E eu me lembro que a mãe dela não quis. Na verdade, foi assim. Ninguém ia querer, Cleber. Não, Não mas sei como ela quis. Meu amigo, na verdade era Com esse assim. teu histórico aí. Eu era o menino de ouro. Aquele menino da igreja, aquele menino bom. Aquele menino que ela dizia a coisa mais linda. É um anjo de Deus. A mãe dela dizia, né? Quando foi. Quando ela soube que eu tava namorando com a filha dela, aquele é o Satanás. Aquele quis ficar com minha filha, pegou minha filha. Aquilo ali não presta, não. Então a coisa mudou. Ela não mudou muito assim, ela dizia, é um anjo de Deus, depois ela é o caído, viu, É o- gente? É o caído. Não é o que. Então, assim, teve esse intervalozinho até ela se acostumar e se adaptar à realidade. E meu sogro, ele dizia assim pra minha esposa, né? Olha, minha filha, se você quiser namorar com ele, namore. Mas ele é muito novo. Ele é um menino ainda, 15 anos, 14 anos. Então não espere muito, não tem muita expectativa, não. Hoje a gente tá 25 anos junto, né? E é difícil com 25 anos. Com todos os atropelos que dizer que sempre foi só felicidade, não foi, né? Teve brigas, teve muita dificuldade. Mas dentro desses 25 anos eu posso dizer que a gente é muito feliz. E dentro dessa felicidade a gente tem 19, a gente vai fazer 19 anos de casado. Matrimônio consumado. E 2 filhos lindos, né? João Pedro, 16 anos, mal do que eu. Inclusive aluno da Judá, né? Do jiu-jitsu daqui. E Tiago André, Tiaguinho, que tem 10 anos, que é a coisa mais fofa. Parecido com o papai, gordinho feito papai. E hoje eu entendo a preocupação do meu sogro lá atrás, Sim. né? Eu entendo, a gente chega nos quarentão, então a gente vai entendendo e amadurecendo os valores, os princípios que ele tinha, a preocupação que ele tinha pela filha. Mas graças a Deus deu certo, né? E tá dando certo, e se Deus quiser, Vai continuar vai dando continuar certo. dando. Nessa idade aí, com 15, 16, 17, quando foi que tu ainda não me disse teu primeiro emprego, assim, que tu fez? Agora eu tô. Muito bem. Com 15 anos, Denis, eu tive minha primeira carteira assinada. Tu acredita Essa que... panfletagem já era assinada? Não. Não, foi outro. Na verdade, eu comecei a entregar panfleto para essa empresa, era um lava-jato, tá? E aí, nesse lava-jato, eles me contrataram. Na verdade, eles sofreram um pouquinho quando eu fui sair, porque só podia contratar alguém a partir de 16 anos, né? A lei diz que só a partir de 16. Ele me contratou com 15. Então, ele teve uma preocupação muito grande quando eu fui demitido. Mas eu saí muito bem lá, graças a Deus. Hoje, se eu ver ele, o dono Neto, a amizade é a mesma desde aquela idade de adolescência. E ele ficou muito grato, porque em nenhum momento eu procurei prejudicá-lo, né? Pela oportunidade que ele me deu. Eu acho que existe um valor no ser humano que a gente tem que aprender a ter e as pessoas hoje deixaram, apagaram, que é gratidão. As pessoas não são mais gratas, Denis, pelo que você aprende, pelo que você faz. Eu comecei o meu ciclo profissional porque alguém me deu oportunidade. Então jamais eu posso prejudicar aquele que me deu uma oportunidade um dia. No mínimo, aquilo vai servir de aprendizado para mim. Se eu não ganhei dinheiro, se eu não fiz dinheiro com aquele negócio, se por acaso aquele negócio para mim não foi frutífero, de uma coisa é certa, eu tirei aprendizado. E isso, desde a adolescência, eu aprendi isso na minha vida. E dentro desse Lava Jato foi o começo de tudo. Eu comecei, cara, limpando canto de porta e soleira de carro. Essa era a minha profissão, minha primeira profissão. Canteiro de porta, soleiro de carro. Era aqui ou em Recife? Recife, era na Torre. Já Era na pegava? Torre. Continuava no Alberto Mar. Isso.
Então, na torre, a gente descia na Caxangá Então, aí. e andava pra caramba, viu? Andava muito. E aí, eu aprendi a varrer lá. O pátio era todo de brita. Então, eu varria o pátio. Imagina só você tirar goia de cigarro, aquelas goiazinhas, né? Sim, é De bituca. cigarro, aquela bituca de cigarro, de brita, varrer aquilo ali. Meu amigo, eu aprendi a fazer aquilo ali como ninguém. Ficou bom Não, eu fiquei muito bom, cara. Eu varria o pátio mais rápido que todo mundo. E eu sempre fui muito do gostar do. Eu quero fazer melhor. Eu tenho que aprender a fazer melhor. Então eu comecei ali, varrendo as britas, canto de porta, soleira. Depois eu entrei para a equipe de aspiração. E depois eu entrei para a equipe de acessórios. E eu aprendi a recuperar para-brisa. Na verdade, assim, o dono da empresa, ele pagou um curso para um rapaz em São Paulo. Esse cara foi para São Paulo, participou do curso e não aprendeu nada. Foi. Ele gostava de tomar uma, esse colega meu de trabalho, gostava de tomar uma, e ele não conseguiu desenvolver. Por uma questão da limitação do álcool, né? Ele era viciado, ele era dependente. Eu acho que a palavra melhor é essa. Ele era dependente alcoólico. E aí ele não conseguiu absorver tudo por conta do excesso de bebida que estava enraizado nele, né? E aí eu me prontifiquei a aprender. O dono também foi para o curso. Quando ele chegou, ele me ensinou. E nesse ensinar eu aprendi a recuperar um para-brisa. Eu, e todos os para-brisas que chegavam era eu que desenvolvia. Eu me lembro que uma vez chegou uma Ferrari lá. E eu tava recuperando o para-brisa e ele dizendo no meu ouvido: se tu quebrar esse para-brisa, eu fecho a minha empresa. Eu tinha 17 anos de idade, tinha 17, 18 anos. Na verdade, eu ia pro quartel ainda. Eu ia me estar no quartel. Então, era uma pressão muito grande. Lá E tu resolveu a parada da ah, Ferrari. com certeza. O único para-brisa que eu quebrei na minha vida foi de um Fiat Uno. Ainda bem. Foi. De um Fiat Uno. Como é que recupera? Você vai Cara, batendo, o para-brisa é o seguinte. Eu aprendi isso lá. O para-brisa, ele tem duas camadas de vidro e uma películazinha no meio. Então, com uma broca de dentista, a gente furava. Hoje a tecnologia avançou, naquele tempo era assim. A gente furava e com um pistão, uma ventosa, a gente extraía o ar. É tanto que só podia recuperar um para-brisa com até 30 centímetros. Mas eu lembro como se fosse hoje. Então, você vinha com um isqueiro, aqueles isqueiro que não é fogo, né? Que é a laser. Você esquentava por dentro o ar, extraía pela ventosa e o para-brisa vai diminuindo. O trincado, né? Sim. O trincado, ele vai diminuindo. E aí você cola com o produto, eu não lembro mais qual era o nome do produto, mas você injetava e colava. Caraca, velho. É. E aí eu fazia todo esse processo. Era um processo lento, era um processo de muita paciência, que é uma coisa que eu nunca tive muito, mas pelo dinheiro a gente faz tudo, né? E aí eu comecei a desenvolver essa técnica e saí de lá com essa profissão, vamos Mais dizer uma assim. coisa que eu sei que tu é um cara, eu gosto também, me identifico muito contigo, porque tu é um pouco, eu sou um pouco parecido contigo. Faz meio mundo de coisa, né, velho? Isso. Essa daí é mais uma que eu não. E aí eu consegui aprender isso, tá? Saí de lá e nunca mais mexi com para-brisa. Mas eu me lembro como se fosse hoje, porque foi uma oportunidade que ele me deu, eu agarrei. Eu sou muito grato a Neto. Eu espero que um dia ele escute isso, né? Esse podcast. Eu sou muito grato a ele, porque a primeira profissão e muita coisa eu aprendi foi dentro do negócio dele. Hoje ele não tem mais esse lava-jato. Hoje você passa ali na Real da Torre, é uma pague menos. Quase todo lugar no mundo é uma Pague Menos ou uma droga Zil. Então, é verdade. Na moral, bicho, é muita farmácia. Mas foi onde eu aprendi. Eu aprendi a trabalhar coletivamente com as pessoas. Tu foi pro quartel e ficou? Não, foi Então, dispensado. eu não fui dispensado porque não tinha comida para os soldados. Foi no tempo de Fernando Henrique. Não tinha Eu fui comida. dispensado nesse tempo também. Tava uma crise no exército, não foi? Isso, E isso tava mesmo. o salário, não tinha salário, na verdade. Você trabalhava, recebia roupa, depois parece que tinha feito um negócio. Eu sei que foi nessa época também, mais ou menos, que eu Aí fui fui. dispensado, cara. Eu fui Fui dispensado também. dispensado. Só que eu não queria ficar, não. Hoje eu queria ter ficado, mas na época eu não queria, não.
Não, na época eu queria, acabei não ficando. Tá. Hoje eu me arrependo. Queria eu ter poder ter ficado. E aí, de lá eu trabalhei numa empresa. Pode falar o nome das empresas? Não tem Oxi, problema não, né? fala aí. Vai que Ai. eu patrocino a gente. É, né? Aí eu fui trabalhar no Riachuelo. Trabalhei no Riachuelo. Eu lembro que no Riachuelo eu tinha... Fui extra lá. Trabalhei num horário chamado madrugão. Fui contratado para trabalhar no madrugão. O madrugão pegava 10 da noite, e largava de 7 da manhã, mais ou menos. É o quê? Recolhendo a roupa que tá Não, espalhada. organizava a loja, reposição de loja. E lá eu aprendi muita coisa também. Eu sempre fui muito curioso. Eu nunca gostei de ficar fazendo só aquilo que me mandava. Eu sempre gostei de fazer algo a mais. Então eu aprendi a trabalhar com varejo dentro dessas empresas que a gente vai estar citando. Eu me lembro que eu tive um contrato de 3 meses, depois renovou mais 3 meses. E eu acho que eu passei cerca de 9 meses dentro da Riachuelo só com contrato renovando. E aí fiz bons amigos lá, tive relacionamentos bons. De pouco tempo depois, eu entrei numa empresa chamada Esplanada, loja Esplanada. É de quê? De sapato, né? Não, Esplanada, ela vendia moda, roupa, Esplanada. ela Porra, vendia calçado, cama, mesa e banho, tecido. Esplanada, velho. Esplanada era do grupo Debeltosh, de Fortaleza. Eu entrei lá, cara, por uma amiga minha que foi pra tocar numa celebração, não acredita? Eu já tocava violão no tempo. Que tu toca violão também. Arranho, né? E baixo não. Arranho, contrabaixo também. É. E aí eu tocava na igreja, ela me chamou para tocar nesse dia na celebração. A gerente gostou muito de mim, me contratou e eu era o locutor do saque, né? Aquela voz dentro da loja, Ah, era eu que fazia. E aí eu meu lembro irmão, que, tu já fez muita coisa, velho. aí eu lembro que do saque da locução, eu fui pro departamento masculino, rodeio feminino. E aí eu comecei, ali foi minha faculdade, sabe, Denis? Na esplanada. Na Esplanada. Ali foi onde eu aprendi muito. Eu lembro que eu tinha um diretor que ele dizia que a maior faculdade que você pode ter na vida é a FABABA. Sabe qual é a FABABA? Não. É a faculdade da barriga no balcão. Fababa. É essa que ninguém toma de você. Você vai aprender muita teoria na faculdade, mas na prática é no trabalho, é no coletivo. E aí eu lembro que existia uma função que era um líder, era o primeiro estágio do líder, que era mobilizador. O mobilizador, ele cuidava dos eventos, ele cuidava do marketing, nem tinha aquele negócio de marketing naquele tempo, mas eu cuidava dessa parte dos eventos, da organização, das festividades de promoções, né? Anuais que as empresas hoje trabalham muito, né? Campanhas de mães, campanha de pais, Natal. Era essa a minha função. De lá eu fui coordenador de loja eu passei para gerente de loja, e de gerente de loja eu virei gerente regional da empresa. Eu era responsável pelo Norte-Nordeste. Eu era o gerente regional mais novo da empresa. Eu gerenciava de Belém, Distrito Federal, Brasília, tinha uma cidade de Taguatinga, né? Que era a cidade satélite. Taguatinga, Brasília, Tem na música Nordeste. Faroeste Caboclo, parece que fala Taguatinga. O Nordeste em peso. O Nordeste em peso. Pra você ter ideia, eu mais 2 regionais. Minha regional sempre era uma das melhores. Eu sempre fui muito elétrico. Eu passei um tempo. Esse é o corredor. Muito bom. A galera quando completa ano no jiu-jitsu passa pelo corredor polonês. Aí alguém completou, tá Alguém apanhando aí. completou, né? Aproveitar e tomar Apanhando água. feliz. Toma uma aguinha, escuta uns estralos aí. Sei nem se vai sair aí, mas pra vocês que estão assistindo em casa, aqui tem uma escola de jiu-jitsu e o pessoal tá ali batendo um no outro. Comemorando o aniversário ainda mais. Então, assim. O mais novo gerente. Eu tinha, acho que 21 anos, cara. 21, 22 anos. Mano, que massa, velho. E aí, Quase alcoólatra. e assim, a empresa valorizava muito a prata da casa. Eu era o único da prata da casa. Veio outros regionais de outras empresas, até maiores do que a Esplanada. Eu era o único regional. E assim, eu ainda assim conseguia dar resultado na minha regional e ajudar os outros regionais na deles. Então eu passei muito tempo morando em Fortaleza. Eu passei. Foi? Tu morou lá?
Morei. Eu passei muito tempo em Iracema, né? Sim. Em Iracema, não é, é Désio, que é um bairro próximo do centro. Passei um Iracema tempo. é no centro, né? Iracema é centro. É. É Désio que é mais. Eusébio, perdão. Eu sei. Eusébio. Lembrei, Eusébio. É, Passei um tempo morando em Belém, do Pará. Puxa, Em velho. Belém. Passei um tempinho em Belém. Fui pra São Luís, Maranhão. Eu rodei um bocado, cara. Nisso tu não tinha filho ainda não, né? Eu, Já na tinha? verdade, nesse tempo, foi quando minha esposa disse que tava grávida. Tu tava no mundo viajando. É. Eu até brinquei com ela. Quando ela disse que tava grávida, eu perguntei aí quem é o pai. Que brincadeira sem graça. É. Que Meu brincadeira amigo. sem graça. É. Ela deve ter ficado Não, ela boazinha ficou muito contigo. braba, ela ficou muito braba. E aí, eu lembro que nesse período foi o tempo que eu mais viajei. E foi a primeira dificuldade que eu tive no meu casamento. Viajava muito, não era presente. Pra você ter uma ideia, eu vi meu filho, antigamente tinha o Message. Lembra daquele. Uhum. E aí eu vi pelo webcam. Eu vi ele engatear, eu vi ele andar, Tudo tudo pela à distância, webcam. tudo à distância, tudo à distância. E eu trabalhava muito. Naquele tempo, um jovem ganhava bem, tudo pago pela empresa, Conhecendo novos mundos, conhecendo. né? Tudo por aí. E aí eu me dedicava demais. Eu era aquele cara que eu só saía quando eu tinha certeza que a coisa estava bem feita. E pra mim teve os seus momentos de dificuldades, mas eu entendo hoje que também foi preciso. Pra eu ser o que eu sou hoje, eu precisava daquele momento, viver aquilo ali. E eu vivi intensamente, tá? Eu lembro que eu cheguei, por exemplo, na Bahia, em Salvador. A loja estava com resultado, um dos piores resultados da empresa. E a missão que o dono da empresa, a gente tinha um contato direto com o dono, que ele falou para mim foi: Clélio, você tá indo e você só vai sair de lá quando o resultado mudar, quando a catraca girar. Então você vai mudar o que tiver de mudar, quem tiver de mudar, mas você só sai de lá quando a coisa mudar, quando o resultado mudar. E eu ia muito, eu ia a fundo na situação. Eu ia para mudar o resultado. E mudava. E mudava. Eu me lembro que a gente teve uma campanha na Copa do Brasil, não lembro qual foi o ano exato, mas que era uma televisão e uma camisa oficial. Meu amigo, eu ganhava todas, de verdade. Eu ganhava todas as campanhas, mas era muita dedicação, era muito empenho e eu gostava muito do que eu fazia. Passei 8 anos e meio, quase 9 anos, na verdade, dentro da Esplanada e 80%, 70% foi gestão. Fui eu trabalhando em gestão. E aí foi a melhor história da minha vida como gestor. Saio de lá, tá? Da empresa e vou trabalhar no grupo SEB, que é o grupo da Arno. Ela tinha uma montadora aqui, não sei se ainda tem, acredito que sim. Foi dado ao teu conhecimento, network que tu fez, foi? Nesse tempo, na esplanada? Não, Só eu entrei pelo currículo, pela experiência. pela experiência. E aí eu entrei na empresa, passei 2 anos e 8 meses. Lá a gente fazia de 3 em 3 meses eu tinha que ir para São Paulo para fazer o treinamento de comercial do grupo SEB. Foi um tempo que eu passei mais tempo em São Paulo, trabalhando. De lá eu entrei na Emanuele, passei pouco tempo. Tive um supervisor Existe maravilhoso. ainda as lojas Emanuele. Cara, existe. Existe. Algumas lojas fecharam. Lá tem, até hoje tem um supervisor, que hoje ele se encontra na Paraíba, é muito meu amigo, Lorival. Lorival é um cara excepcional, é um grande maestro no varejo e eu aprendi muito com ele, muito mesmo. E a minha maior tristeza é ter saído da Emanuele, passei pouco tempo, 1 ano só, gerenciando loja. E aí, quando eu saí, ele queria até que eu voltasse para a empresa, mas aí eu resolvi empreender. E aí eu Foi a primeira vez, a depois da primeira carrocinha vez. lá, que tu Isso.
Na carrocinha era indireto, né? Porque era tua mãe e tu ficava ali nos processos gerenciais. Isso, vou E aí tu montar. vai pra primeira tua mesmo, foi aí? Exato. Vou montar um negócio próprio. E aí eu montei uma loja de sandálias aqui no Timbi. Nesse centro do Timbi, de Sim, Camaragibe, nasce na Lapenda ali em na cima. Sina Lapenda, exatamente. Montei uma loja chamada Sandalianas. Ali eu vi meu filho crescer. Foi ali que ele dormia no chãozinho da loja, né? Ele dormia no chão da loja. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente era muito dedicado para que a loja desse certo. E a gente vendia muita sandália feminina, né? Tinha algumas coisas masculinas, mas o público maior da gente sempre foi. Mulher gosta de comprar, né, É mais Denis? fácil vender. É. 70% da venda é, por impulso é mulher. Mulher, ela compra por impulso, né? Ela compra mais por impulso do que homem. Então, eu tinha um público muito grande de mulher, cara. Vendia sandálias, vendia alguns calçados lá. Agora, peraí, só como é que tu foi? Puf, sandália. Porque tu trabalhou na Arno, trabalhou com Foi. Esplanada, que era roupa e sandália. Pesquisa. Eu comecei a Ah, pesquisar, comecei a entender um pouquinho do mercado, do nicho. Era uma loja de uma mulher, de uma conhecida que queria repassar. tá. E aí eu acabei Agora fez sentido, cheguei. pegando, Passou né? quantos anos nessa loja? Eu não lembro, eu acho que eu passei uns 4 anos, 5 anos por aí, né? Foi mais ou menos isso. E aí eu comecei a empreender nessa loja. Depois a coisa foi crescendo. Aí eu entrei na sociedade de uma loja de utilidades com um amigo meu, Fernando Albuquerque, que eu acho que também deve escutar esse Esse podcast. nome é conhecido. Fernando é bem conhecido aqui em Camaragibe, Fernando esposo de Albuquerque. Tina. E aí a gente começou a empreender junto, uma loja de utilidades também ao lado, que era Shop da Casa. Shop da Casa. É, E aí eu comecei a ter essas duas lojas, comecei a empreender. É, Fui para o mundo do marketing multinível, né? Empreendi também vendendo produtos. Trabalhei na Forever Living, que era produtos, muitos produtos. Então eu comecei a fazer dinheiro nesse mercado. E aí eu comecei a entender que a coisa podia ser maior, né? Eu empreendi, eu criei uma empresa de tecnologia aqui em Aldeia, no quilômetro 4 com dois amigos, Elton, Adriano Tá e falando e eu tô Thiago. lembrando de algumas coisas aí, ó. É, E aí nessa empresa de tecnologia a gente chegou a ter 40 funcionários. Qual era o nome? Era a Gluzy. A gente chegou a ter 40 funcionários, mas do jeito que subiu, ela caiu, né? Ela desenvolveu. A gente tinha roupas de marcas, a gente fazia sites, a gente teve um site de oferta, clube de oferta, foi um dos primeiros no mercado, Era como aquele clube de oferta. submarino. Como é? Não Isso, era que tinha. tipo Você submarino, ganhava os tal. descontos, que tinha Exatamente. cupom de E a desconto. gente começou a empreender nesse mercado, Pô, tá? isso aí, há quantos anos, hein, velho? Cara, Não era tinha. tão comum empreender com tecnologia, Não, não, né? não. Isso faz uns 20 anos, eu acho. Nem acessível, né? Era difícil, né? Vocês foram Faz uns 20, não pioneiros. faz uns 15, não sei. Enfim. Eu lembro que a gente começou a empreender nesse mercado. E aí, do jeito que a gente subiu, a gente ganhou dinheiro, A proposta inicial era o quê dessa empresa de a gente tecnologia? quebrou. Era realmente Site, enfim, inovar. tudo que fosse Exatamente, na inovar. internet. Inovar mesmo. Fazer sistema raiz para as empresas. Era criar metodologia e tecnologia para que pudesse dar suporte ao B2B. Então, o trabalho da gente era isso, era B2B, B2C. E quebrou, tá? Foi no período de recessão, no governo Dilma, entre ali na transição Dilma, Lula ali, que dizia que era uma marola, enfim. Sim. E aí a gente acabou quebrando, tá? Isso me deixou na... Eu perdi muita coisa, A loja de tá? sapato. Não fiquei devendo a ninguém. Aí tive que vender a loja de sapato, tive que vender algumas coisas para pagar as dívidas, para honrar com o meu compromisso com todo mundo, né? E honrei, tá? Eu saí de lá sem ter nenhum problema jurídico com ninguém, graças a Deus. Eu acho que o princípio de um empreendedor é honestidade. Eu sempre costumo dizer que o acordo, quando ele é claro, a relação é duradoura. Acordos claros, relações duradouras. E era isso que eu sempre preguei para minha equipe em tudo que eu fiz. Quando o acordo é transparente, a relação é para a vida toda. E não foi diferente dentro da Gluz, não foi diferente dentro da empresa.
A gente quis acertar, não funcionou, quebramos, e aí cada um segue sua vida. Nesse seguir a vida, nesse seguir a vida, eu passei 2 meses meio depressivo. Porque você perde o caminho, né? Como é que você vai reconstruir, por onde você vai caminhar. Eu lembro que foi uma fase difícil da vida. É, Lá em casa a gente só tinha macarrão com salsichinha nesse período. Era o que tinha para a gente se alimentar. E minha esposa dizia: olha, se só tem isso, a gente vai só com isso. E depois Deus vai prover uma oportunidade de a gente crescer novamente. Porque quando o ser humano ele está no fundo do poço, ele já entende que não tem mais para onde cair. Ou é subir, ou é permanecer. Ali. E aí é uma situação de escolha. Ou você fica na questão do deprê confortável, ou você começa a entender sair da zona de conforto e crescer novamente. Eu lembro que a gente estava num sinal, um carro estava parado. Eu sabia que o carro estava parado do rapaz na frente. E eu bati, cara, no carro do cara. E ele me perguntou: você não viu o carro parado, né? Eu disse: vi. Ele disse: por que você não parou seu carro? Eu disse: eu não sei. Não sei porque eu não parei. Para você ver como a mente estava distante. E foi uma fase muito difícil da minha vida. Primeiro porque eu não queria ter ficado, perder tudo que eu tinha construído. Segundo porque eu entendi que eu tinha administrado mal o negócio. E, e eu acredito que tudo é ciclo. Hoje, por exemplo, esse podcast é um ciclo. Ele pode evoluir, como ele pode ficar na história, né? Nas lembranças. Tudo é um ciclo na vida. Naquele tempo eu não tinha essa consciência. Muito novo. Então, a depressão veio. Eu passei um tempo sem vontade de fazer nada. E eu lembro que naquele período eu fui chamado para a prefeitura de Camaragibe. Pode dizer quem fez a gestão? Não tem? Pode, Pode, poxa, né? pode. Pô. E aí eu me lembro que naquele período foi a gestão de Jorge Alexandre. Ele me chamou. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele também. E aí me chamou para trabalhar com eles. A princípio eu fui administrar o CAPS, meu amigo. O CAPS AD e o CAPS Transtorno de Camaragibe. Achasse um lugar. Foi o lugar perfeito para Ah, mim. meu Deus. E aí, cara, para mim foi a fase, tudo que eu vivi na minha vida profissional, Aplicasse ali? não. Cara, eu fazia oficina com os pacientes. Tocava violão, eu interagia. As psicólogas, os psiquiatras dos CAPS, eles diziam que não teve administrador melhor do que eu, até aquele tempo. Porque eu me envolvia com tudo, cara. Tudo eu me envolvia. Nas festas, os pacientes me adoravam. Era uma alegria, meu Ei, amigo. irmão, chega aqui, senta aqui. Era uma alegria. Era uma alegria. Para dar a dosagem do paciente, precisava segurar e eu segurava. Eu envolvia tudo. Cara, foi um momento muito bom. Mas aí, por uma necessidade, eu fui para a área de finanças, na área de IPTU, né? Do gerenciamento da prefeitura. E aí eu trabalhei lá, na área de finanças, é, nesse caminho, né? Que eu esqueci de falar. Dentro do caminho, eu fiz administração, Cursou, tá? foi pra faculdade Isso. fazer administração. Gastando meus dinheirinhos lá. E Depois que a aí. empresa de tecnologia deu errado ou antes? Não, antes, no período da esplanada. Sim, da esplanada. No período da esplanada. E aí, contra tudo e contra todos, né? Eu sempre. é, Meus pais nunca foram de influenciar nem apoiar. Por uma questão Cultura. de cultura, né? Era muito humilde. Repetia, né? Repetia o que. Eu lembro que meu pai dizia assim: pra que tu vai gastar dinheiro com isso, menino? Tu é burro, não vai evoluir, não vai desenvolver. Gasta dinheiro com tua casa, com tua família. E, e, e não era esse meu desejo, né? Meu desejo sempre foi progredir. E hoje eu entendo que riqueza não é dinheiro, cara. Riqueza é isso aqui, o que a gente tá vivendo agora. É a gente poder conhecer um pouco mais um do outro, Uhum. criar valores, criar histórias, enraizar essas histórias. É poder ter a oportunidade de você estar
diante da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos, das pessoas que gostam de você. Isso é a maior riqueza. Mas diante desse caminho, eu tive pessoas muito boas também que apareceram. E aí, meu amigo, eu lembro que eu não sei nem onde eu parei agora. Eu sei, tu fez faculdade e aí tu foi chamado para o IPTU e tal, Ah, tu tinha sim. feito. Aí, dentro desse ciclo, uma empresa de calçados me chamou, Se quiser falar ou não, pode falar. tá? Que foi a de Santini Calçados. Fui gerente dela durante 8 anos e meio. Fui muito feliz Eu lá te também. conheci, eu acredito que tu estava na de Santini. Foi, né? E aí eu gerenciei várias lojas do centro, Jaboatão, Camaragibe. Trabalhei gerenciando algumas. Tirei férias de supervisor regional. Ainda trabalhei como regional. Fiz algumas visitas de lojas como regional. Fui muito feliz lá, tá? Só que, como tudo na vida, tem o seu tempo, né? Tem o seu momento de virar a chave e você entender que você precisa seguir o seu caminho. Nesse período da de Santini, eu fiz um curso, cara. Um curso do nada. E vou te dizer como foi que eu fiz esse curso. Eu sempre usei óculos, né? De 6 anos de idade, eu uso óculos. E aí eu fui para uma certa ótica em Camaragibe, que eu não vou dizer o nome, né? Por uma questão de ética. E aí eu pedi para ela fazer meu óculos. E acredita que o meu óculos ele veio totalmente desfocado, o tratamento manchado, e a mulher não quis trocar a lente. E eu paguei caro, meu amigo. Paguei caro. E aí eu disse pro meu amigo, eu vou aprender e vou fazer o próprio óculos. É, eu vou aprender e vou fazer meus óculos. Pelo menos entender para falar tete a tete. Que é uma coisa, é uma necessidade básica, né? Óculos é uma necessidade que eu tinha desde 6 anos de idade. Então faz parte da minha roupagem, né? Faz parte do meu vestuário. E aí eu lembro que eu conheci uma pessoa que trabalhava, tinha 7 lojas nesse ramo, e eu cheguei para ela para pedir algumas explicações e acredita, Denis, que a pessoa não quis. Fala, não, não, ó, não serve, não vai para esse caminho, não, não busca aprender isso aí que não serve, não dá para tu. E eu entendi que o cara quis me tirar do circuito, né? E eu sou muito insistente com aquilo que eu quero, eu disse, não, vou aprender. E aí veio uma empresa de São Paulo nesse período. Eu acredito muito na sinergia do universo. O universo, para mim, ele conspira sempre quando a gente está focado ao nosso favor. Isso chama graça também de Deus. Isso eu posso chamar como graça de Deus. Quando a gente busca, quando a gente entende, Deus nos dá a graça de poder, do universo estar sempre ao nosso favor. E foi isso que aconteceu. Veio uma empresa de São Paulo. Essa empresa veio dar um curso técnico óptico e eu comecei a aprender. E as primeiras pessoas que eu comecei a desenvolver foi minha família, né? Ninguém melhor do que a família para ser a cobaia. Eu lembro que o primeiro óculos que eu fiz na minha vida foi do meu sogro. Fiz o óculos dele. Rapaz, o investimento que ele fez lá, porque eu lembro que a mãe dela disse não, e ele disse, olha, minha filha, ele é muito novo, veja aí o que é que dá, deu certo, ele ganhou o óculos, Não, ó. deu certo. Não, ele pagou, viu? Mas tu desse um desconto, abençoado. Começando a ter que Não dar, é? né? E aí, eu lembro que a família foi o primeiro celeiro para aprender, para eu aprender. E eu aprendi, né? Na verdade, eu aprendi. é, E eu lembro que eu comecei a fazer, mesmo trabalhando dentro da Santini, meus horários vagos, eu comecei a atender a domicílio. Quando você está começando, qualquer negócio na sua vida, você vai ter. E aí você entende as pessoas. São pessoas que são quem gosta de você de fato e quem não gosta de você. Quem não quer seu bem. A gente sempre começa a desenvolver qualquer atividade com os amigos. E você que está assistindo esse podcast, você que vai assistir esse podcast, eu quero dizer para você, valorize o comércio local. Valorize seus amigos. No lugar de você comprar
aquele que já é enorme, compre do pequeno, compre daquelas pessoas que você conhece desde que sabe da origem. Porque você fazendo isso, você está dando oportunidade daquela pessoa aprender e evoluir. Nem sempre a gente acerta. Quando eu entrei no ramo de óculos, óculos é produto e serviço. Há 9 anos atrás. E aí, alguns amigos compraram comigo e outros até hoje não compram. E faz parte, né? A gente não tá aqui para agradar a todos. Mas aquelas pessoas que começaram a comprar comigo, eu sou muito grato a elas, sabe, Denis? Porque eu aprendi pelo sim delas. Elas chegaram e me deram a oportunidade de mostrar o que eu sabia. E assim, foi assim que eu comecei a aprender a parte técnica, a tirar medida, a entender um pouco de lente, de tratamento, de óculos, de armação, a parte estética do que combina com você, da feição do seu rosto, da modelagem do seu rosto. E eu comecei a vender, cara. Era a minha maletinha, minha ótica era dentro do carro. Eu lembro e eu tinha muito orgulho disso. Era Em várias malas. 2020, na pandemia, ainda tava na pandemia, eu cheguei a ver. E Tu isso, levou um, foi o meu primeiro que eu pandemia foi vi. onde eu mais fiz dinheiro, viu? Todo mundo Mas fechado, muita gente fala isso aqui, viu? as pessoas me pediam para ir nas casas, eu ia nas casas, aproveitavam que estavam em casa, né, que não tinha como sair. Então, dentro de casa eu era um pouco psicólogo delas, né, ouvintes, assim como também eu exercia a minha profissão, né, que era fazer o melhor para elas enxergarem. E aí eu comecei esse trabalho, criei uma loja física em Cavaleiro, não deu certo, tá? Passei pouquíssimo tempo lá, pelo ponto, pela estrutura que eu montei. E aí, quando eu saí da de Santini, eu disse, vou montar Porque tu fez o curso e essa formação, tu ainda tava na de Santini. isso, E, isso. e olha que eu lembro que quando tu trabalhava lá, era muito difícil, tua vida era uma correria da Não, moléstia. Denis, e eu vou te dizer uma coisa. Quando eu comecei o curso, todo mundo era do ramo. E eu era um enxerido ali dentro. A galera tava aprimorando, Então as melhorando. pessoas estavam aprimorando, as pessoas sabiam a linguagem, sabiam o que fazer. E eu ficava me perguntando, que danado eu tô fazendo aqui? Parecia aquele pinto fora do puleiro. Eu realmente eu ficava me perguntando o que eu tô fazendo aqui, velho. Eu não sabia o que tava fazendo. E aí eu voltava, né? E focava naquilo que eu queria aprender. E aprendi, lógico. Como a gente vinha conversando, eu sempre fui muito sociável. Então, eu sempre fui muito de fazer amigos. E dentro desses laços de amizade, eu aprendi, eu conheci algumas pessoas, inclusive minha amiga Cláudia, que é dona de uma ótica lá em Recife, a Visomax. Devo muito a ela, a mãe dela, Dona Cristina, que me ensinou muita coisa. Caio, eu não vou nem falar nomes aqui, que se eu falar nomes e Tu esquecer de esquece um, de uns, é. vai dar problema. Mas pessoas que passaram na minha vida e não tiveram a preocupação de não ensinar. Pelo contrário, ensinaram e explicaram tudo muito bem para mim. Tem muita gente que guarda conhecimento com medo de concorrência. E eu acho que isso aí é a maior pobreza de um ser humano. Porque quando você guarda o teu conhecimento com medo de concorrência, é porque você não está preparado para tocar o teu negócio. Porque quando você entende o seu negócio, você não tem medo de concorrência. Você sabe a qualidade do teu produto. E as pessoas vão através de você, vão comprar com você pela qualidade do teu produto e pelo relacionamento que você tem com elas. Hoje, Camaragibe, eu saí de Cavaleiro. Cavaleiro era um ciclo para eu começar não favorável. Por quê? Porque eu era um reduto que eu não conhecia muita gente. Foi pra uma área de desconforto, De né? desconforto, entendeu? E aí, quando eu saio da de Santini, eu disse, não, agora eu vou montar a minha loja. Agora eu vou trabalhar para mim. E aí eu já tinha uma representação de sistema, de software, né? E nessa representação hoje eu ainda desenvolvo ela, que é a Faz Mais Tecnologia,
Um dia você vai conhecer o CEO da empresa. Não conheci, eu conheci. Eu Conhecer conheci você, assim. sim. Você vai poder Não, eu sei quem dialogar é, com né? ela, Vou ela sabe. conhecer. É, exato. Isso. E aí vai conhecer um pouco da história dele, né? Aham. Ele sentado aqui. Cara, é o meu irmão, Reinaldo Dutra. Meu irmão, meu amigo. E a gente trabalha junto até hoje. Mas aí eu disse, eu quero algo meu. Eu quero startar um negócio que eu posso dizer que é meu, que eu comecei do zero. E aí eu entrei nesse mercado ótico, que não foi fácil, tá? A gente teve a oportunidade agora de comemorar um ano de loja, Eu vi a postagem. de um ano de loja. Tive vários amigos que foram lá para Aí, Clélio ó. Ótica, olha Aí, aí, ó, velho. Clélio Ótica. Vários amigos que foram lá, que prestigiaram. E amigos que inclusive foram um dos primeiros. O Wellington, o professor Wellington, foi um dos primeiros que comprou óculos comigo. O próprio Reinaldo também foi um dos primeiros que comprou óculos comigo. E eu sou muito grato a essas pessoas. Verusca, a esposa de Wellington. Essas pessoas que me deram a oportunidade de entender mais esse mundo. E hoje eu consigo fazer óculos para meus clientes, entender melhor da dinâmica do trabalho, de como desenvolve, através deles. Eles que me deram essa oportunidade. Eu tenho alguns amigos que eu não entendo até hoje, porque não conseguiram enxergar, mas eu acredito que a base de uma boa venda ela começa por um relacionamento. E se seus amigos, seus familiares não apoiam você, você vai chegar do mesmo jeito, mas a dificuldade é maior. Quando você tem pessoas que acreditam em você, porque o sonho é teu, né? É muito difícil quem está ao teu redor Eu visualizar, falo isso direto. né? Eu Na falo verdade, o isso sonho é sempre. teu. As pessoas não vão conseguir Dá pra entender até visualizar, certo ponto que eles não estão apoiando. elas não vão conseguir visualizar o teu sonho. É. Elas não vão conseguir sentir o teu sonho, porque é teu, mas elas vão conseguir entender. E elas podem te ajudar. Elas podem te ajudar de alguma forma. E é esse network que eu começo a desenvolver dentro de Camaragibe, dentro da oportunidade que Deus me deu dentro da igreja. Hoje a gente tem um trabalho magnífico com a comunidade Vida Nova, com a pastoral familiar, dentro do SCC, que hoje a gente desenvolve um trabalho eu e minha esposa. E é essas pessoas que hoje vêm e compram e sentam lá para você ter ideia. A pessoa ela não vai só na loja para comprar um óculos. Ela vai para a loja para comprar um óculos, para conversar, para falar um pouco dela, para sentir outros produtos que a gente também tem lá. A gente tem óculos de sol, a gente tem uma linha de perfumaria da Turquia, que a gente compra na matriz em Curitiba. Hum. Muito bom. Rapaz, que bom saber disso. Tem o Assad. Não, tem perfume lá. Eu tenho, Eu vou lá essa semana tem. Pode ir. e que eu tive um problema, eu comprei um e era falso. É mesmo. Ah, agora o cara foi honesto comigo, devolveu, né? Tem o Assad, dá pra você saber se solta, se tira a tampa, tem umas coisinhas pra você ver. Isso. Agora o cara foi honesto comigo, devolveu o dinheiro e não foi buscar o perfume. Show de bola. Ele disse, não pode ficar, eu vou resolver com meu primo. E aí, tá lá em casa, tá guardado. Inclusive, se você estiver assistindo, irmão, pode buscar lá, Show de que o bola. bicho é fedorento. Porque o princípio de uma boa venda, de um bom relacionamento é o caráter. Deu pra E, perceber ali e, nesse caso, é. e caráter, Denis, ou tem ou não tem. Não existe meio termo. Ou a pessoa tem caráter ou ela não tem caráter. Eu, por exemplo, hoje atendi uma cliente que ela chegou, uma amiga, ela nem sabia que eu trabalhava com óculos, com a Clélio Ótica, e ela já veio da indicação de um familiar dela, e ela comprou um óculos de uma pessoa, de uma outra loja, que ele prometeu aquilo que ele não pôde cumprir. Ele vendeu uma lente inferior, ele vendeu uma armação inferior, e aí eu mostrei para ela qual foi as vantagens e as vantagens que ela poderia ter com o nosso produto. E é essa transparência que me faz hoje estar de pé. É fácil? Não é, porque o comércio ele é muito flutuante, né? Ele tem seus altos e seus baixos. Mas no momento que a gente está com o cliente, para a gente ele é único. Cada cliente que entra lá, ele tem, não é um cliente, não é uma pessoa que vai deixar o pagamento, não. Não é uma pessoa que vai comprar um produto, não. Os meus clientes têm uma história por trás. Meus clientes, eles sentam na cadeira e eles falam um pouquinho deles, o tempo que eles usam óculos, o tempo que eles estão casados, as coisas
maravilhosas que aconteceram ultimamente com eles, dentro da família, as dificuldades que eles têm dentro da família. Então lá não é simplesmente uma compra. São histórias de vidas que a gente acolhe e a gente tem a oportunidade de dialogar. E eu acho que isso que é o bacana no varejo. É você entender que não é mais um cliente, cada cliente é único. E a gente precisa respeitar aquilo ali como único. A gente precisa respeitar o nosso cliente que entra, porque cada pessoa tem o seu tipo de visão, o seu tipo de grau. E eu não estou falando somente da compra do produto. Eu estou falando do que ela viveu por trás daquilo ali. Tem pessoas que entram na minha loja que são tão humildes que elas não têm condições de comprar o óculos. E a gente precisa entender e tentar trabalhar naquilo que for melhor dentro da realidade que ela tem. E você como professor, né, e como empreendedor, você sabe disso tão bem quanto eu. Tem pessoas que muitas vezes quer treinar Mas e não tem condições. não tem condições. E você vai criando possibilidades e oportunidades. Eu tive o prazer de treinar um pouquinho na Ajudar, um pouquinho, né, Denis? Tá E devendo esses treinos aí. mas eu vi muita gente aqui hoje que evoluiu não só como atleta, mas como ser humano. Inclusive são clientes meus da Clélio Ótica, que criou esse laço de relacionamento dentro da Ajudar e cresceu como ser humano. E que não tinha oportunidade nem de pagar uma mensalidade. E hoje está trabalhando. Eu tenho pessoas assim. E isso que é o bacana dentro do empreendedorismo. Dinheiro, ele sempre vai ser consequência daquilo bem feito, de algo bem feito. Ele não vai ser o que vai determinar. Dinheiro é consequência daquilo que você entrega. Sempre vai ser isso. A gente não pode colocar o dinheiro como à frente. Tem um ser humano por trás daquilo Em ali. algum momento a gente se perde, né? E eu acho, acredito que todo mundo que tá na caminhada aí do empreendedorismo se perde um pouquinho e vai nessa questão do dinheiro, né? Isso. Porque o dinheiro por dinheiro, você conquista o dinheiro, mas você é fracassado como ser humano. É isso. Você é fracassado como ser humano. E aí tem muita gente que quebra porque ele não consegue enxergar os valores que tem por trás disso aí. Que é a equipe, que são as pessoas que trabalham com você, que é aquilo que você faz. Hoje minha equipe é pequena. Eu tenho uma equipe, hoje eu tenho uma social media que trabalha comigo, Juliana Vasconcelos, uma empresa maravilhosa, que é uma agência belíssima. Ela é a equipe dela que faz o marketing da nossa empresa. Tem a minha esposa, tem a minha vendedora Bruna. Minha equipe é muito resumida, Não, e eu mas tava são pensando, pessoas. hoje tu convive mais, né, com tua família. Sim, hoje eu consigo dar mais atenção. Hoje, quando a gente vai para a representação, lá tem a equipe que trabalha com a gente também. Mas os nichos, a logística, na verdade, é muito próxima, é tudo dentro daqui de Camaragibe. Então eu consigo dar conta de tudo, né? Consigo dar conta da Clélio Ótica, consigo dar conta da representação. E hoje eu acho que isso me faz mais feliz. A gente entender. Clélio pode voltar para o mercado de trabalho, voltar para gerenciar uma outra empresa? Pode, dependendo da proposta. Se a proposta for muito boa, a gente vai, viu? Mas eu acho que existem sonhos, existem valores que precisam ser colocados na mesa e deixar claro. Nesse caminho, tá? Dentro da igreja, eu também fiz teologia. Sim. Fiz teologia, tá? Eu estou numa caminhada aí da escola diaconal dentro da igreja. Estou no último ano do diaconato. Me- já me terminei minha graduação como teólogo e estou na experiência, né? No discernimento, para saber se é essa a missão que Deus quer que eu assuma dentro da igreja ou não. E hoje eu sou muito feliz diante disso, né? Eu acho que eu falei um bocado, né, meu Não, amigo? foi muito bom. E Tá eu sou muito doido. feliz diante disso. Hoje eu tenho mais tempo com minha família. Hoje eu tenho mais tempo para servir a Deus. Você tem mais tempo pra treinar? Falta isso. Olha, se existe Ó, uma coisa que que tá. eu preciso Sim. é trabalhar essa área da minha vida. Eu acho assim, um ser humano, ele tá no ponto de equilíbrio
quando ele consegue ordenar tudo, é, ele consegue colocar tudo na balança de forma ordenada. Trabalho, eu consigo hoje já equilibrar, eu consigo família, parte espiritual, a saúde que tá deixando a desejar. Tem uma frase, né? Mas eu chego lá. Nenhum CNPJ vale um AVC, né, irmão? É, exatamente, E exatamente. não adianta. Tem outro também. É um desses caras aí do empreendedorismo que fala que por trás de todo CNPJ tem um E, CPF que precisa estar ali e eu cuidado. descobri uma coisa, tá? Eu tenho uma arritmia, né? Boa, garoto. Eu tenho uma arritmia. Vamos E eu tenho uma cuidar. rama no lado esquerdo, no coração, que ele é obstruído. Então, o compasso, coração são dois músculos, né? Então, um bate de forma desordenada e o outro é mais lerdo, né? Que é o lado esquerdo. Timão e Pumba. É, o outro é mais lerdinho. Então, assim, eu confesso a você que eu fiquei com muito medo quando eu descobri isso. Até porque a gente perdeu alguns amigos. Eu perdi um amigo jogando bola, né? Ele tava jogando bola. Antes dele chegar no bebedouro e tomar água dele, ele caiu e na nossa cidade, né, Denis? Então, assim, você começa a ver essas situações, você diz, eu não vou forçar a barra, não. E aí eu fiz alguns exames, ainda tem outros para fazer. Existe um relaxamento da minha parte nisso aí, mas eu confesso que eu sinto falta do jiu-jitsu, né? Eu acho que o jiu-jitsu é um dos esportes que você consegue aprender e desenvolver coletivamente. E tudo que você aprende com alguém é mais eficaz, é mais rápido, é mais prazeroso. Quando é que tu volta a treinar? Eu vou conversar com os professores daqui a Tá pouco. certo. Acho que já foram Já embora, foram mas embora, né? é fácil de achar. Meu irmão, assim, vê quando eu falei contigo lá, né? Bora marcar pra gente conversar e trocar uma ideia. Tu, pô, mas vai falar sobre o quê? Sobre o empreendedorismo. Eu disse, meu irmão, tem muita coisa pra falar. Tu lembra que eu disse? Vamos falar de tudo, vamos falar de tudo. Vê que história rica, velho. Cara, É a onda de que não merecia só o empreendedorismo. Não merecia só a caminhada cristã. Tinha que a gente abraçar tudo. Vê que história rica, velho. Um monte de coisa eu não sabia que tinha se é, passado na tua vida. é de uma cultura de uns pais humildes, de uma família muito humilde. Eu posso dizer que eu ainda tenho muita estrada ainda para seguir. E eu não consegui realizar todos os meus sonhos, mas eu acredito que eu estou no caminho certo. Eu acho que o trabalho, a profissão, ele traz dignidade para o ser humano. E a Clélio Ótica me proporcionou essa dignidade. Hoje essa marca que está aqui me faz olhar e dizer o seguinte: ela não é a maior marca, talvez ela não é a marca mais conhecida. Eu acho que depois desse podcast que tu falou, tu vai ficar, né? Ela não é a marca Esse mais corte vai conhecida, viralizar. né? Mas é a marca que eu consigo ter relacionamento com os meus clientes. É a marca que me dá o prazer de poder trazer as pessoas para dentro do meu negócio e dizer: sente aqui, seja bem-vindo. E poder olhar nos olhos dela e ter uma conversa parecida com essa. Lá não é um podcast, mas lá a gente trata com ser humano. E ser humano, meu amigo, tem que ser notado, tem que ser enxergado. Cara, depois disso, tu tem mais alguma coisa pra falar pra se despedir? Para me despedir, eu só queria deixar uma palavra, Por favor. que é uma palavra bíblica que eu guardo muito no meu coração, que diz assim, que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. E eu trago isso todos os dias quando eu acordo. Eu creio no Deus da justiça. Se Ele é justo, que Ele é, eu jamais devo me sentir desamparado, porque o meu amparo é provindo do Senhor. Amém. Obrigado, viu? Oxe, obrigado a você, Obrigado, meu meu irmão. irmão. Oxe, obrigado a você. Tá doido. Uma hora dessa presentear a gente aqui com essa Obrigado mesmo. história. Eu pensei que ia ficar nervoso, me senti muito bem aqui. Você é um cara que deixa a pessoa muito confortável. E já quero dizer para aqueles que vão receber esse mesmo convite aqui na cidade de Camaragibe, venham porque é uma oportunidade única. É ímpar, viu? É O meu ímpar. pensamento é que, assim, que todo mundo tem que deixar a história. Eu gostaria. O episódio 50 eu vou contar também da minha história. É uma ferramenta, tá disponível.
toda história tem um valor, saca? Eu acho muito bom e vai ficar. E isso que você faz é lindo, meu irmão. É lindo você trazer pessoas que dentro da nossa cidade são pessoas anônimas, são pessoas que não são enxergadas e você dá a oportunidade dela ser vista. Isso é maravilhoso. Você não tem noção da grandeza que você está fazendo na vida das pessoas. Parabéns, João. Valeu. E assim a gente se despede. Não esquece de deixar o like, comentar se puder. E sexta-feira tem live. Valeu, pessoal.